Jotinha, eu sei que você conviveu bastante com o Rei de forma próxima, trabalhando ao lado do Pelé. Eu queria que você compartilhasse com a gente uma história que você viveu com o Pelé, para dar dimensão do que era o Pelé, de como o conhecimento do Pelé. Eu sei de algumas que você já me contou, queria que você compartilhasse com todos os nossos telespectadores. Pois não. Na Copa de 86, Nuri e amigos, ele trabalhou na equipe do Luciano do Vale, né, como comentarista, no México. E eu, premiado que fui na época, eu também fui convocado e fomos juntos. Então nós convivemos lá com o Pelé nos 30 dias de Copa do Mundo no México, né? E olha, muita coisa nos impressionou em relação ao Pelé. Mas o que mais chamava a atenção, e isso todo mundo também sabe, porque vocês têm acompanhado aí muitos depoimentos, né? Nós não vimos em nenhum momento má vontade do Pelé em atender a um fã. Teve um dia, no centro de imprensa, lá na Cidade do México, que na porta do nosso estúdio tinha uma fila, não vou te dizer quantas pessoas, mas o Pelé levou mais de 1 hora para atender a todos e jornalistas, né? Centro de imprensa, e o pessoal que trabalhava lá no restaurante, na lanchonete, na portaria. Ele ficou muito mais de 1 hora ali dando autógrafos. Na época era autógrafo, né? Quem tinha uma máquina fotográfica, beleza, mas e celular, nem pensar. Então era isso, ele atendia a todos, mas com uma... Ele dizia sempre o seguinte para a gente: olha, eu preciso atender bem, primeiro porque eu gosto de atender o ser humano que me aprecia e tal. E segundo, porque eu tenho que passar para todos, de todas as línguas e países e tal, que é o Brasil. Eu represento o Brasil. Ele foi um embaixador emérito do Brasil também, nesse sentido, né? Então, ele tinha uma disposição. Eu vou contar só mais uma coisinha rápida. Nós fomos a Guadalajara para um jogo e o nosso carro parou lá no estacionamento a 50, 60 metros do estádio, né? E quando, nossa, imagina quando o Pelé desceu do carro. Começou, Pelé, 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 Pelé. Eu fui para o estádio, né? O nosso coordenador também foi, fomos, e o Pelé chegou para a transmissão com 5, 10 minutos de jogo. E chegou porque a polícia, né, acabou intervindo para livrar o Pelé ali daquele assédio monumental, para ele poder trabalhar, para ele poder comentar o jogo, né? Um negócio impressionante, viu? O Pelé me impressionou em muitas coisas. E eu posso dizer, então, com todas as letras, que ele foi um ser especial. Pegando até um pouco do gancho do que o Jota estava contando, eu queria perguntar para ele... Bom, 30 dias de convivência, a gente sabe como é uma cobertura, né? 30 dias é uma intensidade grande ali. E se você estava contando, Jota, que o Pelé era bastante o tempo inteiro, né? Imagina, o cara vai tomar café da manhã no hotel, já 1 zilhão de pessoas, aí sai. É o tempo inteiro isso, né? Você já viu em algum momento o Pelé assim, de mau humor? Ou, sabe, uma coisa assim, não tá num dia bom hoje, porque a impressão que ele passava como uma pessoa pública é que ele tinha uma generosidade com as pessoas impressionante, parecia, até a gente conversava no dia que ele morreu no Troca de Passos, a gente conversava assim, parecia que ele realmente tinha a noção de quem ele era e do que ele precisava retornar para as pessoas, aquele amor que ele recebia. E a gente nunca viu ele retornando nada que não isso, sorrisos, amor, mesmo quando era criticado, ele sempre respondeu com muito amor. Eu imagino que em 30 dias de convivência o senhor viu muita coisa, né, Jota? Como é que foi isso? Assim, teve algum dia que ele estava assim, não está num dia bom hoje? Eu vou citar 2 momentos. 2 momentos. E olha que são justificáveis, hein? Uma equipe da BBC, né? Da grande BBC lá de Londres e tal, queria fazer uma entrevista com o Pelé, mas lá no nosso estúdio. Ok. Então o Pelé comunicou lá aos diretores e tal, nosso saudoso Maraco, e falou, olha, posso usar o estúdio? Não, claro que pode e tal, o pessoal da BBC e tal. Só que a entrevista se estendeu tanto que estava chegando no horário do nosso programa, né? Do programa do meio-dia. E tinha que desocupar o estúdio para que fizéssemos a participação de lá no programa, né? E o nosso querido Maraco, que era o grande coordenador nosso, ele chegava no aquário lá e fazia assim para o Pelé. Ó, encerra o relógio,
nós vamos entrar no ar e tal. Naquele dia, o Pelé, ele fazia assim, primeiro ele fazia assim, o pessoal ali entrevistando, né? Gravado, lógico, depois houve a edição. Que ele saiu do estúdio, espera um pouquinho, né? Just a minute, ele falou para os caras. O estúdio foi lá, falou, Maraco, por favor, deixa eu terminar a entrevista, eles são ingleses. Já pensou se eu paro da entrevista, como vai ficar mal para nós, vai ficar mal para o Brasil? Então, ali ele estava meio sisudo. Segunda, nós tínhamos um telefone apenas para falar com o Brasil, né? 1986. Se você fosse falar do hotel, você gastava a diária toda, ou mais até para falar com a família. Então, a emissora, a Bandeirantes, deixou um telefone, uma linha, um canal telefônico lá para todo mundo usar 5 minutos. E o Pelé, que sempre foi um apaixonado pela vida, pelo futebol, ele sempre foi um apaixonado. E ele estava apaixonado em 1986. E ele precisava falar com a namorada. E aquele era o telefone, né? E a gente ficava cutucando o Pelé, porque ele não respeitava os 5 minutos ali. Aqui todo mundo tinha direito. Ele ficava lá 15, 20 minutos e tal. Levava uma vaia nossa, porque ele precisava liberar o telefone para a gente. E, às vezes, nesse papo com a namorada, a gente via um Pelé diferente. Sabe aquelas briguinhas, aquelas divergências, o que é natural numa relação, né? E, às vezes, a gente saía, aí um cutucava o outro e falava, ih, hoje quebrou o pau, não foi legal e tal. Só, Renata, só, porque de resto, astral maravilhoso.